Amém. Amém. Então, bom dia mais uma vez. Agora temos 31 conexões. Pouco a pouco vai entrando mais, se Deus quiser. Então, irmãos, Então, gente, normalmente na segunda-feira eu já estou no meio do mundo, mas hoje aconteceu uma coisa boa, que hoje ainda estou aqui. Então agora nós vamos para o estudo da lição de hoje, que inclusive eu já tinha falado essa lição, eu já tinha falado ontem, só que hoje nós vamos falar com mais detalhes. Então, quem quiser fazer algum pedido de oração, pode ir colocando no chat, que aí no final a gente ora, entregando todos eles nas mãos de Deus. Ontem eu tinha falado sobre esse tema, só que explicando, eu não sabia que hoje ia ser esse tema, eu falei ontem, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa declaração tanto polêmica aí de Êxodo, sobre a condição do faraó. O que realmente aconteceu com o faraó e por que ele estava tão duro ao longo das 10 pragas, o que levou ele a ficar tão duro, o que levou ele a endurecer seu coração, será que foi ele mesmo, será que foi Deus? Quando você lê o livro de Êxodo, você percebe que tem 9 passagens que falam do endurecimento do coração de Faraó. Tem Êxodo 4:21, Êxodo 7:3, Êxodo 9:12, Êxodo 10:1, Êxodo 10:20, Êxodo 10:27, Êxodo 11:10, Êxodo 14:4 e 8 e Romanos 9:17-18. 9 vezes diz que Deus endureceu o coração do faraó e outras 9 vezes diz que o próprio faraó endureceu o coração. Então tem 18 textos falando que o faraó era duro, que o coração do faraó era rebelde, só que 9 dizem que foi Deus quem causou isso e 9 dizem que foi o próprio faraó que causou isso. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? Como é que a gente vai entender isso? Explicar para uma pessoa de fora, por exemplo. Quando você olha o relato das 10 pragas, sim, só um parênteses aqui que o pastor falou. Estamos no período do maná, faça o possível para garantir a sua lição. Você não ficar boiando, todo mundo estudando e você boiando. Então, essa lição está sendo maravilhosa, assim como a anterior. Então, faça o seu pedido da lição para você estudar junto conosco, tá certo? Então, olhe, no relato das 10 pragas, as 5 primeiras pragas, elas se relata que foi o próprio faraó que endureceu seu coração. E as últimas 5 pragas diz que foi Deus quem causou isso. Foi Deus quem endureceu o coração dele. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do faraó, a sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria. Ou seja, o que Deus fez nas últimas 5 pragas só confirmou ou só aprofundou o que o faraó já tinha decidido nas 5 primeiras. Tá entendendo? Não é que a partir da 5ª, agora Deus é quem causava diretamente a dureza, a rebeldia, a frieza de coração do faraó. Não. O faraó, nas 5 primeiras, o faraó já tinha decidido que não ia libertar. E olha que as 5 primeiras ainda não tinha nenhuma morte. As 5 primeiras ainda não tinha nenhuma morte. Começou a ficar mais letal, começou a ficar mais fatal a partir da 5ª, se não me engano. Então, o que o faraó tinha decidido nas 5 primeiras pragas, que eram praticamente, não tinha risco de vida, quando começou a envolver morte, ele já estava com o coração decidido, então tudo que Deus fez foi só aprofundar o que ele já tinha decidido. Você está entendendo? Então, gente, para que Deus enviou as pragas? Para ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que ele se encontrava. Toda vez que Deus mandava uma praga, era para fazer com que o faraó se tocasse de que é o mesmo Deus que estava fazendo a água virar em sangue, o mesmo Deus que estava fazendo as rãs aparecerem, o mesmo Deus que estava fazendo as moscas aparecerem, ele poderia fazer muito mais coisas piores. Ele é o Senhor da natureza, ele é o Rei do universo, ele pode fazer o que ele quiser com a criação dele.
Então o faraó era para perceber que depois da terceira praga, que os magos não conseguiam mais imitar, já era para ele se tocar e parar com isso. Porque os magos conseguiram imitar a serpente virando cobra, ou a cajado virando serpente, o rio se transformando em sangue, as rãs aparecendo. E aí, a partir da terceira praga, que foi a praga dos piolhos, eles já não conseguiam mais imitar. Disseram, não, isso aí já é outra gestão, isso aí já é outra jurisdição, isso aí é coisa de Deus. A gente já só vai até aqui, a gente não consegue ir daqui para frente não. Então a partir da praga dos piolhos, o faraó percebe, eu estou lidando com uma força maior, um Deus que é de verdade. Esses outros deuses que esses caras ensinam aqui nos deuses do Egito, eles não têm poder não. E existem vários relatos de que essa história das pragas na Bíblia são verdade. Existem vários hieróglifos, documentos que falam que o Egito foi arrasado nesse período aqui, 2000 a.C., 2500 a.C. O Egito tinha sido arrasado por várias pragas. Isso aqui foi um acontecimento tão marcante, tão dramático na vida do Egito, que ficou registrado para sempre tudo isso que aconteceu aqui. Existem relatos nos papiros, nos hieróglifos, nas tabletes de pedra, de argila, que conta como o Egito foi devastado por pragas aí no período do Êxodo, confirmando que a Bíblia tem razão ao contar essa história. Mas, gente, quando uma pessoa ela decide se rebelar de vez, fechar o seu coração, Deus continua insistindo com essa pessoa até ela morrer ou tem um limite? Chega um momento em que Deus simplesmente deixa ela curtir a escolha dela, deixa ela entregue ao que ela escolheu. Vocês acham que Deus insiste com a pessoa até ela morrer ou tem um limite para Deus insistir? Coloca aí no chat. Tem um limite ou infinitamente até ele morrer Deus vai dando chance, Deus vai chamando aquela pessoa? Ou tem um momento em que se a pessoa decidiu e Deus deixa a pessoa com a sua decisão? O que é que vocês acham? Bota aí no chat. Eu vou ler agora uma passagem que vai justamente responder essa pergunta. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Deus continua chamando uma pessoa até ela morrer, se ela tem um coração rebelde? Ou Deus tem um limite onde Deus entrega a ela aquilo que ela escolheu? Chega uma hora que Deus deixa entregue a pessoa aos ídolos que ela escolheu. Essa é a opinião de Samara. Iris também acredita que Deus tem um limite. Agora vale explicar um ponto. Nos corações que ainda não estão duros, nos corações que Deus vê que ainda... Olha, o Manuel também concorda que tudo tem limite. Nos corações que ainda não são duros, nos corações que ainda se comovem, nos corações que ainda sentem alguma coisa, ainda são sensíveis ainda, mas que ainda não se decidiram pela verdade, não se decidiram por Jesus, não se decidiram mudar de vida, Deus continua apelando, chamando até o final da vida. Tem corações que são sensíveis, que são maleáveis, que ainda podem ser alcançados, e esses Deus continua dando chances, Deus continua apelando ao coração até a pessoa morrer. Mas existem pessoas que por conta própria, elas fecham a sua mente, fecham o seu coração de tal maneira que não tem como Deus entrar. E essas pessoas que decidem exatamente abandonar a Deus, acontece aí o que está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e 12. E diz assim: é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então Deus entrega à pessoa aquilo que ela escolheu. Se ela está tão dura, se ela está tão rebelde, que não quer aceitar a graça, não quer aceitar o amor, ela se colocou num lugar que está além do alcance, que está fora do guarda-chuva de Deus,
então Deus deixa ela entregue ao que ela quer. Ele não vai forçar. Ele não vai trazer aquela pessoa para dentro do guarda-chuva se ela quer se molhar. Então, foi isso que Deus fez com o faraó. O faraó teve chances. E você vê a cara de pau dele várias vezes que ele chama Moisés. Ele diz, Moisés, agora eu entendi que o Senhor é Deus. Agora eu entendi que agora não tem quem possa com ele e tal. Pode ir, mas deixa as mulheres. Pode ir, mas deixa os animais. Moisés disse, olha, quando a gente for, eu vou levar até as unhas, as unhas que você corta do dedo, eu vou levar tudinho, não vou deixar nada aqui. Você não é para deixar mulher, não é para deixar criança, não é para deixar idoso, não é para deixar jumento, não é para deixar ovelha, não é para deixar nada. Eu vou levar tudo. Aí eu falo assim, não, se for para levar tudo, então não vou deixar aí não. Aí pegue mais praga, pegue mais praga. Então, tudo isso aí era por causa da dureza dele. E o faraó tinha livre-arbítrio. O faraó tinha o poder de decidir parar com aquilo. Assim como cada pessoa tem o poder de decidir que rumo vai querer da sua vida e se sua vida vai ter mais problemas ou se ela vai enfrentar os problemas que ela tem com Deus. Cada pessoa tem o poder de decidir isso. Se eu vou ter mais problemas ao longo da minha vida para enfrentar sozinho ou se eu quero enfrentar os problemas da minha vida com Deus, Deus lutando por mim. Então, se eu quero ter uma vida desgraçada, eu escolho o caminho da morte. E se eu quero ter uma vida abençoada, uma vida dirigida por Deus, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida em paz, eu escolho o caminho de Deus. Cada pessoa tem o poder de decidir que tipo de vida ela vai querer daqui para frente. Se ela vai querer a morte eterna ou se ela vai querer a vida eterna. E aqui, uma última ilustração para a gente encerrar. Tem uma ilustração que nos ajuda a entender o que é que significa essa atitude de Deus em relação ao faraó. Para ninguém dizer assim, porque Deus quis diretamente endurecer o coração do faraó só para render mais pragas. Não foi isso. O que Deus fez foi só aprofundando o que o faraó já tinha decidido no seu coração. Então, olha só. Imagina a luz do sol batendo sobre uma manteiga e sobre o barro. A luz do sol está incidindo sobre a manteiga e sobre o barro. O que é que acontece quando a luz do sol incide sobre a manteiga? A manteiga derrete, a cera derrete, só que o barro, ele endurece. Mas não é o mesmo sol? O sol não faz as plantas crescerem, o sol não faz a natureza germinar. Então, a luz do sol é a mesma, só que os materiais são diferentes. Exatamente, irmão Manel. Deus não abandona ninguém. Deus fica com a pessoa até a morte, para ver se ainda tem algum momento que a pessoa tem um momento de lucidez para aceitar. Então, gente, a luz é a mesma, só os materiais são diferentes. Há duas reações distintas ao calor do sol. Da mesma maneira, o amor de Deus é o mesmo. O amor de Deus, as misericórdias de Deus são as mesmas para todo mundo. Só que as respostas são diferentes. Os materiais são diferentes. Quer ver um outro exemplo? A semente lá da parábola do semeador. A semente caiu, a mesma semente em todos os solos. Só que o solo na beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram. O solo o solo rochoso, as pedras sufocaram ali a semente, que ela chegou a germinar, mas não tinha espaço para onde se enraizar e morreu. Depois a mesma semente jogou no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram a semente. E as mesmas sementes caíram no solo fértil, a planta cresceu, germinou e frutificou a 50, 60, 100 por um. Então, é a mesma semente, é a mesma mensagem, é o mesmo amor, é o mesmo Deus. Mas cada pessoa recebe de uma maneira diferente. Cada pessoa responde afirmativamente ou negativamente. E novamente eu coloco o exemplo de Judas, que eu coloquei ontem. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Jesus não pegou e lavou só de Judas. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Ele tirou sua roupa, vestiu uma toalha, se ajoelhou, tirou a sandália de cada um, limpou os pés, esfregando os dedos, limpando a sola do pé, limpando ali o tornozelo de cada um dos discípulos.
cada um que ficava se achando melhor do que o outro, cada um que queria sentar à direita e à esquerda dele, cada um que queria ser o maior no reino dos céus, e o pé daquele que ia negar ele logo mais, que era Pedro, e os pés daquele que ia traí-lo também logo em seguida. Então Jesus demonstrou o amor para cada um. Para cada um. Para uns, aquele gesto ali foi suficiente para eles se sentirem tocados pela atitude de Jesus. Mas para outros, como no caso de Judas, aquilo só fez endurecer cada vez mais, até chegar no momento do pão molhado. Quando João pergunta para Jesus: Senhor, quem é que vai trair? Aí Jesus diz: é aquele a quem eu der o pão molhado. Foi Jesus quem colocou isso no coração de Judas? Foi Jesus quem disse: olha, você vai me trair? Estou montando aqui o plano da salvação. Você vai me negar? Você vai me trair? Você vai fugir? Não. Jesus não distribuiu os papéis para cada um na peça, não. Então Judas já vinha decidindo aquilo há muito tempo. Há muitos anos, há muito tempo que ele estava ali cuidando da bolsa do dinheiro, se tornou desonesto e não concordava com a maneira como Jesus enxergava o reino de Deus, queria que Jesus fosse um rei terreno, Jesus não queria, então agora ele tentou fazer com que Jesus se tornasse um rei terrestre à força. Colocando ele como prisioneiro, ele esperava que logo depois Jesus se libertasse e fizesse a obra dele. Então, quando Jesus molha o pão, ali é a demonstração do amor paternal na sua essência mais perfeita. Porque a gente só molha a bolacha, a gente só molha o pão e dá na boca da criança, porque quando ela é pequena, quando ela é dependente, a gente pega ali a bolachinha, molha na cevada, molha no café e coloca, desmancha ali com a colher, tritura, que é para ficar mais fácil da criança engolir. Então Jesus pegou o pão, molhou e deu para Judas. É a última gota de misericórdia. Era a última chance para ele. Jesus estava demonstrando o seu amor e Judas percebeu que Jesus sabia o que ele ia fazer, porque não tinha condição. Tinha 11 pessoas ali e Jesus só demonstrou esse carinho especial com ele, logo ele. E a Bíblia diz que a partir daquele momento entrou nele Satanás. E a partir desse momento ele tomou decisão. Depois, Judas apareceu novamente quando Jesus já estava no Sinédrio para ser julgado. Só que dessa vez, Judas apareceu, mas em remorso. Sabia que tinha feito a coisa errada, mas não tinha menor propensão a se arrepender e mudar de vida depois daquilo. Ele já tinha se decidido e a partir daquele momento ele foi se enforcar. Hoje, amigos, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Hoje, se você estiver ouvindo a voz dele, chamar o seu coração, não para aceitar Jesus. Eu sei que a maioria que já aceitou ele na sua vida. Mas tem alguma coisa na sua vida que você ainda é rebelde? Tem uma coisa na sua vida que você ainda está demorando para mudar, demorando para resolver? Não seja rebelde. Não faça pouco caso do que Deus fez por você. Porque o que Deus fez por você, ninguém faz mais não. O preço que ele pagou, ninguém paga. Então, gente, não seja como Faraó. Peça a Deus para que tenha um coração sensível, um coração aberto para ouvir a palavra dele todos os dias. Amém? Senhor Deus, agora abençoe o estudo do livro, abençoa cada pessoa que entrou aqui. Hoje teve quase 40 pessoas. E cada um aqui, Senhor, possa sair ricamente abençoado dessa mensagem, dessa lição e também do estudo do livro, A Ciência do Bom Viver. Fique conosco. Em nome de Jesus. Amém.